Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos, né? Não sei se alguém está nos visitando hoje pela primeira vez. Se tem alguém nos visitando, que seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, primeiramente eu queria estar orando pela vida do irmão Rosalvo, que é tio do Ivo, né? Ele sofreu um acidente no final de semana passado e está passando por uma cirurgia agora, e há 10% de possibilidade dele não ficar paraplégico. Então há 90% de chance dele ficar paraplégico depois dessa cirurgia, porque o acidente de moto que ele sofreu no final de semana afetou muito a coluna cervical dele. Então, que nós possamos estar orando, né, todos juntos, né, nesse momento, porque nós servimos a um Deus de milagres. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus de milagres. A palavra de Deus diz que Ele é o médico dos médicos. A palavra de Deus diz que Ele vai onde nenhum homem pode ir, que Ele toca onde ninguém pode tocar, e que nesse momento os médicos sejam a mão de Deus para operar esse homem. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor. Nós temos a plena certeza, Senhor, temos convicção não somente em nosso coração, mas em nossas vidas, que tu está nesse momento, Senhor, olhando por esse homem, Pai, porque a Tua palavra nos diz, Pai, que onde estiver dois ou mais ali, a Tua presença estará, Senhor, e os Teus ouvidos estarão, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, já pela certeza da bênção, Senhor, pela certeza, Senhor, da graça que o Senhor dará sobre a vida desse homem, Senhor. Oh Deus, que com tudo isso, Senhor, ele possa te conhecer, ele possa te descobrir, ele possa ter um encontro contigo, Senhor. Que ele possa ver quem é Deus na vida dele, Senhor. Que ele possa ver quem é aquele que opera milagres e maravilhas. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Rosalvo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, certo, Senhor, que tu farás o melhor sobre a vida dele, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Nessa noite, Deus quer fazer uma pergunta para nós. A primeira pergunta que Deus quer nos fazer nessa noite, alguns mais novos, outros mais velhos, você lembra qual foi o dia que você se converteu? Você lembra do dia que Jesus Cristo apareceu para você e falou: eu estou aqui, meu nome é Jesus Cristo? Você lembra desse dia verdadeiramente? Porque a Bíblia nos ensina que quando nós nos convertemos verdadeiramente, algumas coisas acontecem em nossas vidas. E essas coisas automaticamente são obrigatoriamente para acontecer em nossa vida quando nós nos convertemos. E vou dar exemplos para vocês nessa noite, dividindo com vocês essa palavra, de como Jesus Cristo, quando tem um encontro real com nossas vidas, Ele nos converte, Ele muda nossas vidas. Através da vida de um homem. Talvez vocês já imaginem quem é esse homem dentro da Bíblia. É um homem que perseguiu os cristãos. Ele caminhava sedento e louco por pegar cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, depois da morte e ressurreição do Senhor. Ele seguia por toda a Judéia, ele seguia por toda Jerusalém, atrás de homens e mulheres que se diziam cristãos. E o dever dele era levar aos mestres da sinagoga, que eram os fariseus, e ali julgá-los e matá-los. Talvez vocês conheçam já, né, esse homem que eu estou falando. A Bíblia chama esse homem de mais relevante depois de Jesus, de todos os homens que a Bíblia já teve. Os grandes teólogos, os grandes mestres de teologia dizem que não seria possível a obra de Deus ser concretizada com tanta perfeição se não houvesse um instrumento chamado Paulo nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz em Atos, se você quiser abrir a Bíblia para confirmar isso, pode abrir sim. Está no capítulo 24, versículo 5, a gente vai ler um versículo que diz exatamente isso que eu acabei de introduzir para vocês. Quem era esse homem diante de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5, diz o seguinte: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições, separações entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então olha de que forma que os homens viam Paulo. Olha só a notoriedade que davam ao nome de Paulo, que ele era um dos principais agitadores.
A Bíblia diz, e os teólogos dizem, que Jesus Cristo foi o maior agitador, e por ser agitador ele foi levado à cruz. Porque ele incomodava os homens da lei judaica daquela época. Ele pregava totalmente diferente de tudo aquilo que os homens esperavam. Jesus Cristo veio para trazer algo que ninguém esperava. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Ele pega alguém que ninguém espera que pode mudar e ele vai lá, toca e muda. Esse é o Jesus Cristo que nós servimos. E a palavra que Deus nos trouxe nessa noite é nos lembrarmos qual foi o dia que nós nos convertemos verdadeiramente. Qual foi o dia em que Jesus Cristo nos chamou pelo nome? Qual foi o dia que nós, caminhando para algum lugar, Jesus Cristo, olhando para nós, falou: eu estou aqui, eu sou Deus. Você lembra qual foi o dia? Você lembra exatamente que dia foi esse? Se você não se lembra, ou se você tem dúvida disso, nós temos que nos examinar novamente. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos examinarmos e nos perguntarmos: será que eu me converti verdadeiramente? Será que eu tive realmente um encontro com Deus? Porque quando Jesus Cristo se encontra com alguém, não há possibilidade dessa pessoa continuar sendo a mesma pessoa. Quando Jesus Cristo se encontra com alguém, essa pessoa muda, e ela muda por completo. E a prova disso é a vida de Paulo. Um homem que perseguia, matava os cristãos. Quando teve um encontro real com Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele se transformou em um cristão e ele passou a ser perseguido. Quantos de nós estamos, de fato, convencidos, não para nos convencer pela raiz da palavra, mas convencidos que verdadeiramente nos convertemos e já tivemos esse encontro com Jesus? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos dar uma olhada no que aconteceu com a vida de Paulo e vamos nos olharmos no espelho nessa noite e vermos o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos mostra nessa noite. Eu espero que quando sairmos daqui nessa noite estejamos realmente convencidos do que realmente já somos para Jesus. O problema maior da igreja dos dias de hoje, irmãos, e isso eu estou abrindo meu coração a dizer para vocês. O maior problema da igreja dos dias de hoje é achar que é cristã, mas não é. O maior problema da igreja dos dias de hoje é achar que está andando atrás de um Cristo, e esse Cristo não é o Cristo que foi crucificado na cruz. Nós corremos atrás de muitos Cristos, mas o verdadeiro que foi crucificado, morreu e ressuscitou para te dar vida em abundância. E esse talvez você não tenha nem se encontrado ainda. Esse Jesus é o que a gente quer mostrar nessa noite, e a gente quer mostrar de que forma a nossa vida tem que tomar o rumo certo para mostrar de fato para o mundo que nós nos convertemos e nos encontramos com Deus. Capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte, talvez ali no subtítulo da sua Bíblia esteja escrito assim: a conversão de Saulo. Muitas Bíblias têm esse subtítulo, a conversão de Saulo. Não sei se na sua Bíblia aparece, mas aqui na minha Bíblia aparece como a conversão de Saulo. Não sei se vocês sabem, mas antes de Paulo se encontrar com Jesus, ele tinha outro nome, e eu vou chegar aí na pregação. Mas só para lembrar vocês, só para ficar gravado na cabeça de vocês, buscando a raiz do nome de Saulo, é a mesma raiz do nome de Saul, lá o rei, que foi o primeiro rei, né, de Israel, Saul. Saulo é uma forma grega de chamar Saul, que era em hebraico. Então, o significado ali não está bem claro do que realmente é, mas é algo separado. Ele foi separado para ser o primeiro. Saulo, de fato, ele foi Saul, né, foi separado para ser o primeiro rei de Israel. Então, Paulo, e esse nome Saulo, tem essa referência, o primeiro, o separado, o primeiro a ser separado. Quando ele se converte, muda o nome dele, depois eu vou chegar nisso. Capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homem como mulher, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade,
onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo. Contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então o que a palavra de Deus nos diz? Que Paulo, ainda chamado Saulo, estava em Jerusalém, e antes de sair de Jerusalém, ele, por ser um fariseu, muitos não sabem, mas fiquem sabendo agora, Paulo era, além de tudo, era também um fariseu, e a Bíblia diz que ele era um fariseu muito influente no meio, e por esses motivos ele era um responsável de procurar, localizar, prender e também matar os cristãos que estavam se multiplicando por Jerusalém. Então ele pede autorização ao sumo sacerdote, pega a carta que daria a ele liberdade para prender e matar aqueles que ele encontrasse. A Bíblia diz homens e mulheres, mas quem ele encontrasse no caminho, ele poderia levar junto com ele para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele está nesse caminho de Damasco, muitas vezes nós já ouvimos isso, Qual foi o encontro que você teve na estrada de Damasco? Paulo teve um encontro que mudou a vida dele. A Bíblia diz que quando ele estava naquele caminho, ele caminhava para ir fazer aquilo que estava determinado em seu coração. A Bíblia diz que houve uma voz e chamava pelo nome dele. E esse homem era Jesus. E a Bíblia diz que naquele exato momento os olhos dele se cegaram. E ele não viu mais nada a não ser ouvir a voz de Jesus que dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando você teve um encontro verdadeiro com Jesus, qual foi a voz que você ouviu verdadeiramente em seu coração? Nós verdadeiramente escutamos a voz do Senhor Jesus em nosso coração? A Bíblia diz que no momento que ele ouviu a voz de Jesus, os olhos dele se cegaram. Esse é uma simbologia muito forte da conversão verdadeira. Quando os nossos olhos se fecham para aquilo que era normal em nossas vidas e eles se abrem de novo, nós não estamos mais vendo como antigamente. A Bíblia diz que 3 dias depois ele abriu os olhos novamente. Ele não estava vendo mais como ele via antes. De que forma nós temos visto o mundo hoje? Nós que somos mais velhos, eu digo nós, a igreja que são um pouco mais velha, talvez tenha um pouco mais de história para contar. E tem mais bagagem, passaram por mais coisas que talvez até os jovens que estão aqui. Mas a pergunta que Deus quer nos fazer nessa noite, quando Jesus se encontrou com você, de que forma você via o mundo? E de que forma você vê o mundo hoje? De que forma você tem visto as dificuldades? De que forma você tem visto as lutas? De que forma você tem visto a sua vida? Você acha que porque você aceitou Jesus, porque ele se encontrou com você, a sua vida ia ser diferente daquela que você vivia antes? Muitas coisas continuam acontecendo de forma que aconteciam naquela época, não é verdade? Mas são essas vistas novas que o Senhor nos dá nessa noite. São essas vistas que o Senhor nos prometeu no encontro real com Ele. É a vista que nos dá uma direção diferente. Os problemas virão normalmente igual vinham antes. As dificuldades, as contas continuarão vindo para a nossa casa, as lutas, as doenças, as aflições. Não é porque nos encontramos com Jesus que as coisas deixaram de acontecer. Só que Jesus nos deu uma vista diferente, nos deu uma visão diferente, nos deu um olhar diferente. Nós não podemos nos conformar em fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de se encontrar com Jesus. Se você continua fazendo a mesma coisa quando encontrou Jesus e antes encontrou Jesus, você não se converteu verdadeiramente. A palavra de Deus é clara em dizer que ela transforma o homem por completo. E se você não foi transformado por completo ainda, você examine-se a si mesmo. Procure saber onde é que você caiu. A palavra de Deus diz que quando Paulo teve um encontro real com Jesus, a vida dele mudou. Quando Paulo viu que era Jesus Cristo, a Bíblia diz em seguida, se você seguir os olhos pela palavra de Deus, ela te dá a resposta em seguida. No versículo 20 ele diz assim: e logo pregava nas sinagogas, e Jesus
a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que estava, não era este que o exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? No momento que Jesus teve um encontro com Paulo, em seguida ele já pregava o Evangelho. É consequência automática nas nossas vidas quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus e Ele dá novas vistas às nossas vidas, é pregar o Evangelho. Se você ainda não tem pregado o Evangelho, automaticamente em sua vida, todos os dias, para você mesmo ou para quem está ao seu redor, examine se você é mesmo. Pergunte para você mesmo, pergunte para Deus: Senhor, eu tive um encontro real contigo? Eu realmente encontrei o Jesus, o Nazareno, aquele que perseguia? Eu realmente encontrei Jesus? A Bíblia diz em Atos 13, não precisa abrir, acho que o Everton coloca aqui para a gente, 13:9, diz o seguinte: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse... Ali em seguida ele continua falando, mas fique com essa primeira parte. Saulo, também chamado Paulo. Naquele primeiro momento, é o primeiro momento em que Deus automaticamente muda o nome dele. Se você seguir a leitura pelo texto inteiro, você não vai procurar e você não vai achar. Você vai procurar e você não vai achar momento algum que Paulo questiona Deus por que foi mudado o seu nome. Mas quando Deus ele assume a conta da sua vida, Deus ele altera a sua vida por completo. Ele altera o seu nome, ele altera o seu caráter, ele altera a sua forma de ver o mundo, ele altera a sua percepção de vida, ele altera os teus planos, ele altera tudo, ele altera o teu nome. Aquilo que foi dado quando você nasceu. Aquilo que foi dado quando você nasceu, ele altera, ele muda, ele dá um novo nome. A Bíblia diz que quando chegarmos aos céus, que receberemos uma nova vida, a Bíblia diz que todos receberemos um novo nome. Esse novo nome é a marca de Deus nas nossas vidas. Paulo foi transformado verdadeiramente. E pense você que dali em diante foi só bênção, né? O crente pensa assim: eu me converti, recebi meu novo nome, hoje já sou chamado de filho por Deus, porque é isso que a gente ouve na igreja, né? Desde que a gente nasceu para Cristo, a gente recebe isso, né? A gente ouve: você se converte, você aceita Jesus, você é batizado, a partir daquele momento você é chamado de filho. E daí você pensa: agora eu sou filho de Deus. Muitas pessoas pensam: agora que eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu bem entender. A palavra de Deus é clara em dizer que, assim como nós recebemos o nome de Cristo em nossas vidas, assim como nós recebemos agora o nome de filhos de Deus, nós também recebemos as responsabilidades de Cristo e de filhos de Deus nessa terra. Muitos de nós aqui pensamos que quando aceitamos a Cristo, as coisas mudam para melhor. Muitas vezes elas mudam para pior. Lembrem disso. Eu sempre falei aqui. Uma das coisas que Deus colocou sempre no meu coração quando a gente estava no seminário era ver as coisas de uma forma diferente. Era ter outra visão daquilo que a palavra de Deus nos dizia. Não mudando a interpretação, mas olha bem o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nunca nos disse que a gente não teria aflição. Pelo contrário, a Bíblia diz: vocês terão aflições em meu nome. Vocês serão perseguidos em meu nome. Vocês serão injuriados em meu nome. E a prova disso é a vida de Paulo. Paulo teve um encontro real com Deus. Paulo recebeu uma nova vida, recebeu uma nova visão, recebeu uma nova perspectiva de vida. E mesmo assim as coisas não deixaram de acontecer na vida dele. A palavra de Deus diz vamos abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 em diante, diz o seguinte: são hebreus, também eu,
São israelitas? Também eu. São das descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais nas prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei à deriva no mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Isso foi o que Paulo recebeu de Deus. Tudo isso foi o que ele recebeu de salário. E ele mesmo diz: passei por tudo isso. Mas o que realmente vale na minha vida foi que nas minhas fraquezas se manifestou a glória de Deus. Em todas as injúrias, em todas as aflições, em todas as dificuldades. E nós pensamos que quando nós aceitamos Jesus, a consequência disso é a prosperidade. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente aceita Jesus, a consequência disso é uma vida próspera, é uma vida com tudo que a gente não tinha antes. Quando a gente aceita Cristo verdadeiramente, a gente tem um encontro com Deus. A gente passa por tudo isso que Paulo passou também. É difícil para mim quando eu leio a palavra e é difícil para aqueles que ouvem também. Mas esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho da renúncia. O evangelho é renúncia, o evangelho é dor, o evangelho é dificuldade. Passem os olhos na palavra de Deus e achem para mim um versículo que diz que Jesus Cristo foi próspero abundantemente, a não ser com a presença de Deus na vida dele. Passem os olhos na palavra de Deus e me digam qual foi o momento que Jesus Cristo não sofreu dores. Passem os olhos na palavra de Deus e me digam qual foi o momento que Jesus Cristo não teve medo, não teve dificuldade. O Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele se fez carne para mostrar para mim e para você que tudo que ele passou, nós passaríamos e nós venceríamos, porque ele é mais, porque nós somos mais que vencedores com ele. O que nós temos que mudar em nossas cabeças, muitas vezes, é achar que porque somos crentes e somos cristãos, temos regalias e temos benefícios maiores do que aqueles que estão lá fora. Não há nenhuma diferença daqueles que estão aqui dentro para aqueles que estão lá fora. A palavra de Deus diz que só basta um sim. Só basta a pessoa falar: sim, Senhor, eu te recebo em minha vida. Jesus Cristo sempre estará de braços abertos esperando por aqueles que estão lá fora. E a nossa missão é levar esse evangelho. E isso vai ser sempre a minha pregação aqui na frente. Nossa maior missão é ser imitadores de Cristo e levar essa pregação adiante, sempre, sempre, sempre. Lembrando que se você passar por aflições, açoites, apedrejamentos, naufrágios, afogamentos, ali o Senhor estará. A Bíblia diz que em nenhum momento as mãos do Senhor não estiveram encolhidas, não estiveram recolhidas e encolhidas para a vida de Paulo naquele momento. Em todo momento o Senhor esteve ali naquele lugar. Estejamos alegres e demos graças a Deus quando algo dessa forma acontecer em nossas vidas. É porque o Senhor está realmente fazendo a obra através das nossas vidas. A palavra de Deus em 2 Timóteo 4, do versículo 6 ao 8, mostra que esse homem, mesmo depois de ter passado por tudo que ele passou, né? A Bíblia diz que ele, do começo ao fim do ministério dele, ele teve um espinho na carne. Os teólogos procuram e não encontraram, né? Nenhuma conclusão concreta que possa dizer que Paulo de fato tinha isso ou aquilo na vida dele. Mas quantos de nós temos um espinho na carne também, né? Quantos de nós temos de fato uma dificuldade? Talvez nós levaremos de fato para a nossa vida toda.
Mas passando por tudo isso, quando nós temos um encontro real com Cristo, grave isso no seu coração. Quando nós temos um encontro real com Cristo, Cristo muda a nossa vida. Cristo muda a nossa visão. Da forma que nós víamos, nós não vemos mais. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos nos conformar em sermos as mesmas pessoas que éramos antes. Se você era desonesto antes de Jesus, você não pode continuar sendo desonesto. Se você era mentiroso antes de Jesus, você não pode continuar sendo mentiroso. Se você era falso antes de aceitar Jesus, você não pode ser falso ainda. Isso não é conversão. Se você acha que falar do irmão para o outro pedindo oração é bênção, isso é fofoca. Isso não pode conter na sua vida. Isso não pode fazer parte da sua vida. Porque quando você recebeu uma nova visão, você parou de ver como você via antes. Você não caminha mais da mesma forma que você caminhava antes. Você não fala mais as mesmas coisas que você falava antes. Você não age, você não responde. Principal referência das nossas vidas, muitas vezes, é as pessoas que moram na nossa casa. Essas são as principais referências. E algo que mostrava isso todos os dias para a minha vida, era quando eu ainda morava com a minha mãe. Quando eu fazia qualquer coisa que me trazia a lembrança a ela do Júlio que eu era antes de me converter, ela falava: tu não mudou nada. Tu continua sendo a mesma pessoa. Isso dói, não é verdade? Quando alguém chega para nós e fala assim: mas tu não é crente? Tu não é evangélico? Tu não é cristão? Tu não vai na igreja? Como é que tu está falando uma coisa dessa? Como é que tu está pensando de uma forma dessa? A influência que o mundo nos causa é tão grande que quando nós percebemos, nós estamos falando das mesmas coisas no trabalho. Nós olhamos para o amigo do lado, ele fala um palavrão, tu responde um palavrão, ou tu fala uma bobagem, ele responde uma bobagem. A pessoa que está de fora olha para os dois e fala: não há diferença entre os dois. São duas pessoas iguais, elas fazem as mesmas coisas. Em nenhum momento eu toquei na palavra Satanás ou diabo. Porque é isso, somos nós mesmos que buscamos. Outra coisa que o crente tem um costume muito grande de fazer é colocar a culpa em Satanás em tudo que acontece. Uma das coisas mais que eu mais lembro, o Renato, o pastor Marcelo, quando ele pregava no seminário, né, porque as aulas dele não eram uma aula, é uma pregação, né? Ele falava: a gente bota tanta culpa no diabo do que acontece na nossa vida, que tem hora que eu imagino que o diabo até ele pergunta para ele mesmo: eu? Ele mesmo não acredita que nós estamos atribuindo a ele a culpa daquilo que está acontecendo. Temos que começar a olharmos mais para nossas vidas, gente. Temos que começar a olhar mais para as nossas atitudes e pararmos de botar culpa. Sempre quando a nossa frase se prolonga e a gente fala mas, é porque a gente quer dar desculpa de alguma coisa. Quando alguém te pergunta: foi você que fez? Você fala: foi, mas o diabo me atentou. Imagina se Paulo pudesse botar a culpa toda vez no diabo de tudo que aconteceu na vida dele. A gente leu aqui uma lista de coisas que aconteceu, mas eu acredito, aquilo que a palavra de Deus diz, tem coisas que não pode ser escritas na palavra, porque não teria lugar para guardar tantos livros. Mas esse é um pequeno detalhe daquilo que Paulo passou. Açoitado, naufrágio 3 vezes. Eu não gostaria nunca de estar no barco com Paulo, né? Porque estando no barco com Paulo, há uma grande probabilidade do barco afundar. Mesmo assim, ele falava: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele falava para ele mesmo. A palavra de Deus por várias vezes diz: eu, Paulo, escravo de Cristo. Quantas vezes nós nos colocamos escravos de Cristo? Quantas vezes depois da nossa conversão, depois que nós encontramos com Jesus, depois que Ele nos deu uma nova visão, um novo caminho, uma nova perspectiva de vida, quantas vezes nós nos declaramos escravos de Cristo? Nós nos continuamos sendo escravos daquilo que éramos antes. Que nessa noite a gente possa refletir nisso, que a gente possa parar um pouco para pensar que tudo isso que eu estou ministrando aqui para nós nessa noite está sendo ministrado para mim também, que é algo que todo dia eu pergunto: por que eu não mudo? Por que um homem desgraçado desse não muda? Por que nós temos tantos desejos que fogem do desejo de Deus? Quando você perceber que a sua visão está começando a voltar àquela visão antiga, dobre seus joelhos e clame a Deus. Peça a Deus: não permita que isso aconteça, Senhor. Cuida dos meus lábios, Pai. Cuida dos meus ouvidos, dos meus olhos. Eu não quero mais ver o que eu via antes.
Eu não quero mais falar o que eu falava antes. Eu quero ser diferente. Eu quero ser notado pelas pessoas. As pessoas têm que ver Cristo em mim. A palavra de Deus diz que quando eu aceito Jesus, eu tomo forma de Cristo, eu não posso permanecer a mesma pessoa. Se eu continuo falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, eu continuo sendo a mesma pessoa. A minha conversão não foi verdadeira. Eu não me converti para nada a não ser a conveniência. Conveniência sim se converteu. Agora eu sou crente. Agora estou amparado pela religião, agora estou amparado por um monte de coisa, né? Que a gente se converte, a gente se ampara. Né? Agora eu sou crente, né? Agora tem pessoas que oram por mim, né? Agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu sou uma pessoa mais respeitável. Isso aí é no dia a dia. A palavra de Deus nos prova através da vida de Paulo que foi todos os dias. E é por isso que ele declarou isso no final da vida dele. Essa foi a última declaração que Paulo fez. Tá certo? Tá certo. Quando a Bíblia diz ali em 2 Timóteo, antes dele morrer, foi isso que ele disse, depois de tudo que ele passou. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se nós amamos de fato Jesus, se nós realmente nos encontramos verdadeiramente com Jesus, essa palavra vai realmente incomodar as nossas vidas. Por mais curta que ela seja, por mais clara que ela seja, sem muitas referências a não ser aquilo que está escrito na palavra de Deus, se nós não amarmos a vinda de Jesus e não esperarmos por ela todos os dias, nós não nos convertemos na estrada de Damasco. Jesus Cristo apareceu para nós naquele dia e a gente viu qualquer outra coisa menos Jesus. Quando Jesus se encontra com você, você muda. Você é um filho diferente, você é uma esposa diferente. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, isso é maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso que não tinha obrigação nenhuma de fazer nada pela gente. A palavra de Deus diz que desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, nós éramos pecadores, estávamos perdidos. Perdidos, todos que estão aqui. Não pense você que você estava salvo porque você não estava. Você estava perdido. Desde aquele que entrou ontem na igreja até o que já está há 10 anos na igreja. Todos estávamos perdidos. E com a sua imensa misericórdia, com a sua imensa seu abraço de amor, de pai fraterno, Ele nos olhou e nos chamou. Somos incapazes de aceitarmos Jesus. Somos incapazes de aceitarmos Jesus. Aceite você ou não. Tudo depende da graça de Deus. Paulo foi chamado por uma graça gigante, assim como eu e você. Talvez você pare e pense, mas eu não persegui ninguém, eu não matei ninguém, eu não apedrejei ninguém, eu não açoitei ninguém. Mas o pecado original estava sobre a sua vida igual estava sobre Paulo. Não tinha diferença alguma. O que você fez antes, a Bíblia diz que Deus rasgou e lançou no mar do esquecimento. E no momento que você aceitou Jesus, que você se encontrou, a Bíblia diz que o seu nome foi escrito no livro da vida. Irmão, depois que o seu nome entrou no livro da vida, não há esforço que você faça para sair, que você não vai sair daquele livro. Que nós possamos olhar hoje para a vida de Paulo, que nós possamos ler todo dia a vida de Paulo e nos converter, assim como a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos converter todos os dias. Que esses dias sejam dias de alegria, na tristeza e na alegria. Que a Bíblia diz que é nas fraquezas que se manifesta a glória de Deus, que é nas fraquezas que se manifesta o poder de Deus nas nossas vidas. Se tudo fosse 1000 maravilhas em nossas vidas, nós nunca olharíamos para Deus. Se não houvesse doença, se não houvesse dificuldade financeira, se não houvesse divórcio, se não houvesse morte,
nunca olharíamos para Deus. Olharíamos só para a nossa alegria. Só para a nossa alegria. As fraquezas, as lutas e as dificuldades é o combustível da nossa fé. É o combustível do que a gente precisa para chegar mais perto de Deus, para aperfeiçoar cada dia mais aquilo que o Senhor falou, que cada dia eu vou te aperfeiçoar para que você fique mais parecido comigo. Você recebeu uma visão nova, veja diferente. Você recebeu um nome novo. Tenha um caráter diferente, seja uma pessoa diferente, seja transformado por isso. Quando você aceitou Jesus, você foi tatuado pelo sangue de Jesus, você foi marcado pelo sangue de Jesus. Você não é mais a mesma pessoa, você não pode falar as mesmas coisas e pensar igual. Você tem que ser uma pessoa renovada e convertida. Que nós possamos entender que essa conversão é necessária. E se você se acha ainda não convertido, busque essa conversão, irmãos. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo olhará para esses e falará: eu não os conheço, e vomitará a eles da boca. Isso é muito sério, irmãos. Que você possa ser reconhecido por Jesus como aquele que verdadeiramente se encontrou com Ele. Quando a gente se encontra com a pessoa, às vezes uma vez só já é o suficiente para a gente nunca mais esquecer. Que isso fique latente no seu coração todos os dias. Oh Senhor, obrigado, Pai, por ter me encontrado, Senhor. Oh Deus, obrigado por naquele dia, Senhor, ter pego na minha mão, Senhor. Obrigado porque naquele dia, Senhor, eu mesmo sendo pecador, Pai, eu não reconhecendo, Senhor, nem quem eu era verdadeiramente, nem entendendo, Senhor, qual era a razão da vida muitas vezes. Oh Senhor, eu indo para as minhas vontades próprias, eu indo em direção aos meus desejos, Senhor, eu olhando com os meus olhos, Pai, Tu me encontrasses. Oh Deus, eu Te agradeço por me encontrar, Senhor. Eu Te agradeço por Tu ter encontrado as pessoas que estão aqui nessa noite, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos chamado, Senhor, por o Senhor ter colocado uma nova visão em nossas vidas, por o Senhor ter mostrado para nós, Senhor, que ser cristão e ser Teu discípulo, Senhor, é viver aquilo que Tu vivesse, Senhor. É renúncia, Senhor. Muitas vezes sofrer, Pai. Muitas vezes jejuar, muitas vezes orar, muitas vezes chorar, muitas vezes pedir ajuda a Ti, Senhor. Tu sendo Deus e sendo homem, Senhor, clamou a Deus pedindo: Senhor, não retire os Seus olhos sobre a minha vida, Pai. Que nessa noite nós possamos ter essa visão nova, essa visão renovada, restaurada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender verdadeiramente qual é a razão e qual é o significado da palavra conversão. Não queremos mais caminhar para o mesmo lado que caminhávamos antes, Senhor. Queremos ir para o outro lado, Senhor, o lado do Teu caminho, Senhor, o lado da Tua vontade, Senhor. Que as minhas vontades, Senhor, sejam as Tuas vontades. Que eu possa todo dia, Senhor, ser mais escravo de Ti, Senhor. E que eu possa, Senhor, chamar de Deus, de Pai, de Senhor todos os dias. Reconhecer que nas alegrias e nas tristezas Tu estás comigo, Senhor. Oh Deus, fala com a Tua igreja nessa noite, Deus. Faça com que ela não saia da mesma forma que entrou aqui, Senhor. E se alguns, Pai, ainda não aceitaram essa palavra, Deus, vem com Teu Espírito Santo, Senhor, e traz, Senhor, conforto, Senhor, e convencimento a essas vidas, Pai. Se muitas pessoas nessa noite estão se perguntando se tiveram verdadeiramente um encontro contigo, Senhor, se encontra com elas, Pai. As vezes que foram necessárias, Senhor, para que essa pessoa mude, Senhor, em nome de Jesus. Porque Tu és um Deus misericordioso, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Oh Deus, dá ousadia para a Tua igreja, Senhor. Dá discernimento para a Tua igreja, para todos que estão aqui nessa noite. Jovens, adultos, homens e mulheres, velhos, ó Deus, dá discernimento. Coloca as palavras, Senhor, na boca de cada uma dessas pessoas, Pai. E quando elas abrirem a boca, Senhor, que saia, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que saia, Senhor, a Tua verdade, o Teu amor, em nome de Jesus. Muda as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.